Ética é uma palavra forte. Cuidar do meio ambiente é ser ético. Recicle o lixo, não suje as ruas, seja contra o desmatamento ilegal e as queimadas. Proteger a natureza e pensar nos seus filhos e netos é respeitar a vida, é amar o divino. Ética. Ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Estamos começando a 8ª edição do programa O Cotidiano e Você, feito com muito carinho para você de casa, não é verdade, Pastor? Opa, com muito carinho mesmo, muito amor feito para você, e hoje a gente está recebendo gente muito importante. A gente vai receber aqui o Otávio Cury, documentarista, agrônomo, né? E tem muita coisa interessante para a gente conversar e para você ver no Cotidiano e Você. Estamos aqui hoje com Otávio Cury, agrônomo, documentarista, não é isso? Correto. Olha, tem duas coisas que eu quero saber. Aliás, tem três coisas, mas eu vou começar pelo seu sobrenome, Cury. Cury, já ouvi falar que Cury vem de família de padre, né? Porque no Oriente os padres se casavam, então não é nenhum escândalo falar que é filho e neto de padre quando a gente fala de um Cury. E isso procede. Cury é de uma família mesmo. Sim, lá se fala Cury. Cury. Com KH, o som. Aqui virou Cury. Tem várias grafias, mas a palavra cúria. Justamente. Espanhola, né? Isso. Cura, o padre, cura, padre em espanhol é cura. Cura vem de cura. Então... Aqui no Brasil a gente usa também cura quando se trata de um padre que cuida de uma catedral. Interessante. Tá. Interessante. Então todo mundo que é Cury teve um padre na família. No meu caso, foi meu tataravô. Seu tataravô era padre? Padre. Cury, Síria ou Líbano? Síria, Homs. A cidade que está hoje cercada em guerra. É de lá que vem esse padre. E a gente estava conversando antes, padre. Foi de lá, foi numa ida tua para a Síria que você teve a ideia de fazer um dos teus documentários, não é isso? Sim, foi uma história muito curiosa que aconteceu de fato no dia 11 de setembro de 2001. Eu estava lá com a minha família, numa viagem de turismo, primeira vez que a gente voltava para dar uma olhada à terra dos antepassados. Chegamos lá no dia 11 de setembro. E aí, algumas coincidências assim aconteceram. 11 de setembro, você está falando daquele ano? Daquele ano, 2001, exatamente. E aí, as torres caem em Nova York, a gente chega em Damasco, ainda é uma Síria muito mais fechada do que é hoje, ainda hoje é muito fechada. Mas o fato é que algumas horas depois de a gente chegar lá, aconteceram algumas coisas que nos levaram até um livro. A existência a gente não sabia desse livro, um livro de 500 páginas com as obras completas de teatro e poesia do meu bisavô. Olha só. Chamado Daoud Constantino Al-Khoury. E então Constantino é uma família que já remete à Grécia. Isso. E o Cury, ele era filho de um padre. Enfim, isso aconteceu de fato e a gente voltou com uma cópia desse livro de 500 páginas para o Brasil e eu resolvi descobrir o que estava escrito lá, descobrir quem foi esse homem, qual foi o tempo que ele viveu, da onde eu vim. No fundo eu estava um pouco, é um processo de conhecimento, de investigação um pouco de nós mesmos, né? E resolvi fazer disso um filme. Então eu filmei todo o processo da tradução. E construí um filme chamado Constantino, que a gente vai lançar no cinema esse ano, vai ser em junho, julho, e começar por São Paulo, depois a gente vai ver para onde que vai. Mas o filme conta essa história, conta a história de um cara que no dia 11 de setembro estava na Síria. Conta a sua história? Conta a minha história e depois eu, com a tradução do livro, das obras de teatro, os poemas, eu crio como se fosse um mergulho meio lírico, poético, onírico, dentro da obra dele, que se mistura. Eu volto para a Síria, só que essa volta ela já é um pouco misturada com uma volta à Síria e é um mergulho também dentro dos personagens de teatro da obra dele, das coisas que ele falava no poema.
Então traz a Síria do século XIX para o presente, de certa maneira. Então é um processo muito rico, muito complexo, e tem um filme aí para ser visto. O Cury, relativo ao padre, quem foi o padre da família? Foi o pai do meu bisavô, mas na verdade todos, ele já descendia de um sujeito, de um grego, que veio a Damasco e foi trabalhar no Patriarcado de Antioquia, que a sede era em Damasco. Isso. E aí ele foi ordenado padre, isso foi em 1780, e ele virou então o primeiro Huri. Sim, daí que vem. Daí o filho dele virou um cara importante, que foi o cara que escreveu as leis canônicas. Foi enviado para Istambul, que era a sede do Império Otomano, mas como cristão. Oriente. Como cristão para estudar teologia islâmica. Como cristão, porque o Império estava tentando se organizar. Isso. E as cabeças pensadoras muitas vezes eram os líderes religiosos naquela época, né? Então foi é fascinante estudar o passado, e naquela região, né, a religião você não consegue, história e religião não se diferenciam. Na verdade no Oriente existe essa beleza, né, de você não conseguir de separar, né, a religião do dia a dia das pessoas. Por isso que nós ocidentais temos tanta dificuldade de entender, de repente, os conflitos que acontecem. Justamente uma teocracia, a gente tem essa dificuldade de entender por que o Estado deixa se levar tanto pela religião. É muito interessante. Lá a questão por exemplo, no Líbano, eu acho que a questão da política e a religião anda mais ligada do que na Síria, não é isso? A Síria tem uma outra história, mas o interessante é ver que só em 1920 que eles se separaram, de fato, né? E lá atrás, até 1900, era uma coisa, era um país só. E agora eu quero perguntar para você uma coisa, mas a gente vai deixar para outro bloco, mas eu vou perguntar, o que tem a ver um agrônomo fazendo documentário na Síria de um filme sobre um dramaturgo do século XIX, né? Um dramaturgo e poeta do século XIX. Vai deixar para depois? Depois, no outro bloco. Ética é uma palavra forte. Cuidar do meio ambiente é ser ético. Recicle o lixo, não suje as ruas, seja contra o desmatamento ilegal e as queimadas. Proteger a natureza e pensar nos seus filhos e netos é respeitar a vida, é amar o divino. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Ética é uma palavra forte. Cuidar do meio ambiente é ser ético. Recicle o lixo, não suje as ruas, seja contra o desmatamento ilegal e as queimadas. Proteger a natureza e pensar nos seus filhos e netos é respeitar a vida, é amar o divino. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Cotidiano e você, que gostoso esse encontro nosso aqui, ó, com o deputado Ricardo Izar. Sempre a gente encontra para conversar coisas interessantes. Como a gente hoje está uma pessoa excepcional. Otávio Cury, agrônomo, documentarista, né? Autor daí de Constantino, um dos filmes que vai estrear, né, Otávio? E tem outros documentários também, mas você vai me responder, hein? O que foi agrônomo fazer com documentarista? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou tem, né? Não sei se tem, né? Às vezes tem. Tá, né? Não, a agronomia é uma formação bastante aberta, né? Você entra em várias questões e vai escolhendo aí ao longo do curso o que fazer e te faz viajar bastante. Eu acho que essa formação acabou fazendo com que eu me interessasse pelo audiovisual e pelo documentário, que é uma maneira de você entrar em diversos universos e sem ficar preso a nenhum deles, e viajar bastante. Então uma outra história que tem a ver com a natureza e tem a ver com, que
talvez alguma coisa ligada à agronomia, mas mexe um pouco também com questões de antropologia, que é um trabalho com cirurgiões que vão operar índios na Amazônia. Esse que está na sua mão aí? Aqui. Exatamente. Como que é que fala? Chamado Chié, Chié. nome de um rio, onde foi a base da expedição que eu acompanhei, no Alto Rio Negro, fronteira com a Colômbia e Venezuela. Os médicos chegam até lá com aviões militares. Esse aqui é a capa do Constantino, não é? Do que a gente estava falando antes. Estava falando antes, da Síria. E na Amazônia, então, esses médicos eles instalam um hospital cirúrgico com geradores em barcos, do jeito que der, e recebem os índios que habitam a região. Então, uma aldeia de 100 habitantes recebe 1000 índios durante uma semana e eles fazem a triagem e operação e todo mundo está precisando, principalmente coisas de visão e de carregar peso, hérnias e cataratas. E com esse grupo de médicos eu acabei estabelecendo uma relação também de amizade, de colaboração, e quando teve o terremoto no Haiti... vocês foram para o Haiti também. Eles imediatamente foram, instalaram ocuparam um hospital com capacidade ociosa e passaram a atender as vítimas do terremoto. E eles são médicos voluntários. São médicos voluntários, baseados em São Paulo e Campinas, fazendo um trabalho muito lindo, chamam Expedicionários da Saúde. Expedicionários da Saúde? Mas há uma subvenção, alguém que... nada? Não, eles vão atrás, levantam dinheiro com doações, você pode inclusive doar de R$5 a quanto você quiser doar, pode doar pelo site deles. Expedicionários da Saúde, que chama? Expedicionários da Saúde. Inclusive, nós vamos receber aqui no próximo programa uma médica que faz parte dos expedicionários que vai vir aqui contar a experiência deles. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, esse documentário Chié saiu justamente disso, vocês entravam em contato com uma tribo indígena, isso não entrava em conflito com a cultura e principalmente com a questão dos pajés, que tem essa responsabilidade? O Otávio estava falando comigo antes, ele contou aqui, né, a questão das igrejas que existiam na Não, tem a questão da cultura anterior, né, que eles têm uma diretriz, os médicos, de zero interferência, interferência mínima. Eles vão lá, eles pensam como cirurgiões, né? O cirurgião vai lá, resolve o que tem que resolver, costura e vai embora. Eles acham que eles devem fazer assim também como organização. Então, culturalmente, influência mínima. Então, se a igreja tem tem maior ou menor grau de interação religiosa com, seja a vertente do cristianismo que for, eles vão trabalhar com as figuras religiosas da aldeia. Se não tiver, trabalha-se sem. Mas sempre tem uma igreja numa aldeia, né? Então, nessa aqui especificamente era um grupo mais evangélico, mas eu tive em outras onde a presença era talvez de outras aí. Interessante. Então, você me falou que eles usavam a igreja, muitas dessas aldeias, como centro de recuperação pós-cirúrgica. Exatamente. Lá que a igreja normalmente é o espaço físico maior, onde cabe mais gente, onde não chove. Então eles amarram as redes com os conta-gotas e tal, como está no pós-operatório de um hospital. Os médicos passam visita, mas é tudo dentro da igreja. E aí, esse filme Chié, ele não tem nenhuma entrevista. Com uma questão meio complexa, né, eu achei que uma abordagem que você simplesmente assista aos fatos seria mais interessante para deixar as reflexões com quem assiste. Então, tem uma cena nesse filme onde os pastores e a tribo toda vai lá à noite com velas, e no meio do centro cirúrgico, do pós-operatório, eles evocam ali as coisas que eles acham que tem que evocar. Mas eu não faço julgamento disso, eu deixo para quem assiste. Depois da cirurgia feita. Depois da cirurgia feita, exatamente. Mas, então, na verdade, você trabalha, o seu trabalho de documentarista a gente tem esse Constantino, que a gente viu, tem o Chié, e você tem outro trabalho também sobre a cidade de São Paulo também, né? Esse foi o meu primeiro documentário que eu dirigi com outros parceiros, chamado Cosmópolis. Um filme que já passou na TV razoavelmente, e espero que volte a passar um dia. É um filme de 1 hora e
Ele conta a história da cidade através de personagens bem específicos, escolhidos assim com bastante pesquisa, como um negro que é campeão de karaokê na Liberdade, como um árabe e um judeu que são amigos, que é uma coisa, né, de que acontece aqui em São Paulo. Então, e são coisas geralmente inusitadas, né? Porque não se espera isso, né? Interessante. E você está fazendo um trabalho também agora sobre São Mateus, um bairro de São Paulo. São Mateus, um bairro de São Paulo, é um projeto para a Prefeitura de São Paulo. Está sendo bem interessante conhecer São Mateus, que é um bairro de São Paulo, mas lá eles falam que São Paulo é um outro, assim, vou para São Paulo, né? Eu considero como se São Paulo estivesse fora do bairro. Acho que está dando. Porque mas a gente quer ver Passou rápido, mas... A gente quer ver um pedacinho do isso, Constantino, né? Vamos assistir um VT do filme Constantino, mas antes disso eu queria agradecer a presença do Otávio e deixar para você fazer umas considerações finais. Prazer estar aqui, conversar com vocês. Otávio é amigo meu desde... Crescemos amigo e feliz aí de ter uma janela para poder falar um pouco dessas produções independentes que a gente tenta fazer e depois tenta achar a janela, achar os meios de divulgar. Então estar aqui para a gente é bacana e sempre que vocês convidarem a gente vai vir. عرب قليل العلم والمعرفة، عرب كثير الكبر والعجرفة. ما حب عرب، فلاح عرب، خالي من العرفان. Ética é uma palavra forte. Cuidar do meio ambiente é ser ético. Recicle o lixo, não suje as ruas, seja contra o desmatamento ilegal e as queimadas. Proteger a natureza e pensar nos seus filhos e netos é respeitar a vida, é amar o divino. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Ética é uma palavra forte. Cuidar do meio ambiente é ser ético. Recicle o lixo, não suje as ruas, seja contra o desmatamento ilegal e as queimadas. Proteger a natureza e pensar nos seus filhos e netos é respeitar a vida, é amar o divino. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Estamos de volta no programa Cotidiano e Você. E nós estávamos conversando, padre, aqui a respeito do Cury, né, do Otávio. Falando que é filho de padre, né? É verdade. E o pessoal deve ter se escandalizado. Então, como filho de padre? Padre pode ter filho? É interessante que aqui no Ocidente, quando se fala filho do padre, a gente leva um susto que a gente fica achando... Até tem uma brincadeira, né? Quem chegar por último é mulher do padre. Mulher do padre, né? Então, porque a pior coisa que se pode acontecer é sendo mulher do padre, né? Então, imagina a gente, e como nós ocidentais não estamos acostumados, porque na igreja ocidental, quando eu estou falando igreja ocidental, estou falando da igreja católica, apostólica, romana, mas que do Ocidente,
ela não permite o casamento mesmo do padre. Mas a mesma Igreja Católica, né, ligada ao Papa, ligada a Roma, no Oriente, ela permite sim o casamento do padre. Então os orientais, os padres orientais, eles se casam. Tem famílias. Os padres ortodoxos também. Os padres ortodoxos. Porque só no Oriente permitido. Então, na verdade, e essa pergunta foi interessante, por quê? Porque a questão do casamento do padre foi uma questão, primeiro regional, depois que se estendeu. No começo, todos os padres podiam casar. Todos os padres podiam casar. Tanto é que São Pedro era casado, o apóstolo de Jesus era casado. Pedro, ele tinha sogra, né? E ele era casado. Até que Jesus curou a sogra de Pedro. A gente tem relatos de que talvez Judas Tadeu tivesse se casado. Então, no começo da igreja, os padres se casavam. Só que na região da Espanha, numa região da Espanha, a gente chama na região de Elvira, no século IV decidiu que para que os padres tivessem mais mobilidade, pudessem ter mais condições de estar à disposição do seu povo, os padres não se casariam. Mas é só ali na região, uma região espanhola, né? Uma região espanhola. Aí foi feito um chamado Concílio de Elvira na região, no século IV. Eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, aqui nessa região, os padres aqui não vão casar, na Espanha. Só que isso deu muito certo, por quê? Porque os padres eles ficaram com maior disponibilidade para o povo. Né? Mesmo a questão da mobilidade, pode ir para um lugar, pode ir para outro, pode pregar, pode ser missionário, pode ser isso, e não tem, de repente, aquela dificuldade de estar em função da família. Mas a igreja, ela vai percebendo que isso é uma prática boa, que é interessante. E a igreja em Roma, a Igreja Católica Apostólica em Roma, percebeu mais, além disso, peraí, Jesus também não casou? E por que Jesus não casou? Porque ele fosse contra o casamento? Não. Ele não casou porque ele queria estar à disposição das pessoas, ser de todo mundo. E aí, então, a igreja, no Ocidente, que a gente diz, a Igreja Católica Apostólica Romana, ali, a partir de Roma, começou a pedir para que seus padres não se casassem. Baixou-se, então, uma norma disciplinar, por isso que o celibato, o fato do padre não se casar, é uma norma disciplinar. Mas no Oriente ainda tem padre casado? No Oriente ainda tem padre casado. No Oriente os padres se casam. Os padres se casam, menos os bispos. No Oriente os padres podem se casar. Os bispos não. Se casar não pode ser bispo. Se casar não pode ser bispo, justamente. Casou não pode ser bispo, né? Entendi. Então, olha que interessante. A gente entende o seguinte, o fato do celibato, mesmo na Igreja Católica Apostólica Romana, ele não é baseado na Bíblia, porque a Bíblia fala que os padres, os apóstolos se casaram. Mas ele é baseado num costume, por isso é uma norma disciplinar, né, baseado num costume, é uma norma disciplinar na igreja, e que a igreja, por enquanto, percebe que é bom. E aí eu falo para você, Ricardo, que é interessante, por que nós não nos casamos? Nós não nos casamos porque nós queremos estar totalmente à disposição das pessoas. Então, não temos uma exclusividade para uma mulher e nem para uma família, mas queremos ser de todos. Entendi. Está explicado agora. Está explicado, Está explicado. Agora, acho que a gente podia ouvir aquele nosso minuto da oração. Isso mesmo. O senhor podia fazer uma oração aqui para a gente, para o telespectador que está em casa. Isso mesmo. É um momento muito importante e interessante para que a gente possa ter o nosso dia, a nossa semana, a nossa existência abençoada. E nós vamos pedir hoje, de uma forma toda especial, para que Deus possa nos abençoar e santificar. Nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, santifica o nosso caminho, ilumina todos os nossos passos e conduza-nos pelo caminho do coração do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos agora a Tua bênção para nós e para a nossa família, proteção contra todos os males, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Infelizmente, estamos no fim do programa. Foi uma delícia o programa de hoje. Foi mesmo. Agora eu acho que a gente podia ficar com um videoclipe do Padre Juarez cantando pra gente. Vamos lá. Até o próximo programa, então. Se a gente colocar
a nossa fé em ação e confiando, e pedirmos a Deus, Ele ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Ética é uma palavra forte. Cuidar do meio ambiente é ser ético. Recicle o lixo, não suje as ruas, seja contra o desmatamento ilegal e as queimadas. Proteger a natureza e pensar nos seus filhos e netos é respeitar a vida, é amar o divino. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br